Olá pessoal, boa tarde. Hoje no Fala Eduardo temos a satisfação em receber o Júlio Passos, né, uma referência aqui para o nosso estado e para o nosso país como um todo, diante da experiência que ele tem. Então, como a gente faz, Júlio, em todas as nossas entrevistas, eu vou pedir para que você se apresente, como é que você, onde nasceu, como é que você começou sua trajetória aqui no nosso estado. Perfeitamente. Eduardo, é com muito prazer que eu presto essa entrevista para você, esse bate-papo, digamos assim, bem informal. Eu sou sergipano, de Aracaju, tenho 69 anos, estou em vias de 70 anos. Super em forma. Bem ativo, né? Estou aqui firme e forte, graças a Deus, com muita saúde, comandando essa empresa aqui, eu e juntamente com meu filho. Empresa essa que já existe há 20 anos, como empresa, como mercado imobiliário de Aracaju, graças a Deus, com uma notável desenvoltura, com um bom nome, um nome com bastante respeitabilidade, porque é assim que eu trabalho, é assim que eu conduzo os trabalhos e os parceiros aqui. As relações humanas. As relações humanas, evidentemente, que é muito importante. A princípio, eu iniciei essa atividade de corretoria. Eu sou originalmente do Banco do Brasil, onde eu me aposentei. E, em seguida, há 20 anos atrás, eu entrei como corretor de imóveis na Decide Imobiliária, que, aliás... Depois de aposentado? No paralelo ali, um pouco paralelo, né? Um pouco dos dois. Entrei na Decide Imobiliária, que é a imobiliária número 1, o Cresce número 1 de Sergipe. Extraordinária imobiliária, uma imobiliária que fez escola em Sergipe. Então eu venho de lá, eu venho dessa faculdade aí. E logo em seguida eu coloquei a minha própria imobiliária, que de início eu me instalei no piso superior do Shopping Rio Mar. Naquela época o Shopping Rio Mar era, bastante, vamos dizer assim, bem inoperante. Mas foi uma felicidade, porque a partir dali me deu bastante visibilidade. Certo. Júlio, você inicia essa atividade, mas você já vinha com experiência no ramo de empreendedorismo ou não? Não. Foi assim. Aí eu precisava trabalhar, o Banco do Brasil já estava o Banco do Brasil, no que pesa ser um super emprego, mas limitava muito como qualquer outro emprego. Limita na sua força de ganho. E eu senti uma necessidade enorme de crescer, de evoluir, de ter a minha redenção financeira, vamos dizer assim. E foi daí que surgiu a oportunidade de eu me tornar corretor de imóveis, que sem dúvida nenhuma, quando bem tratada, é uma profissão extraordinária. Júlio, muita gente acha, né, e age assim, sei lá, na força do momento. Não, vou ser corretor, mas a gente sabe que as coisas não são necessariamente assim. Né? Existe um preparo, você estudou... Uma vocação também. Uma vocação. Como é que foi essa sua história? Veja só, na verdade é o seguinte, de um tempo para cá houve uma corrida muito grande, todo mundo quer ser corretor de imóveis. Exatamente. Corretor de imóveis passou a ser o Eldorado das profissões. E muitas vezes paralelo com outra profissão. Né? Outra profissão, tem uma coisa que quer ser corretor. Isso, exatamente. Passou a ser o Eldorado das profissões, um dos Eldorados das profissões. Mas não funciona bem assim. Você tem que ter a vocação, você tem que ter o dom da venda, o dom, conhecer o produto, conhecer de um pouco de engenharia, um pouco de arquitetura, um pouco de decoração, muito de documentação cartorária, muito de caixa econômica, de financiamento imobiliário. Enfim, ser corretor de imóveis é uma profissão maravilhosa e, inclusive, extremamente rendosa, desde que você produza. E que passe confiança, credibilidade, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Sem dúvida, não tem, sem credibilidade, sem confiança, não existe progresso em lugar nenhum, profissão nenhuma. Exato. Nada, nenhuma. A primeira coisa que você tem que vender ou comprar é a sua confiança. Antes de eu estar com o cliente, ele tem que comprar a minha confiança, tem que acreditar em mim, acreditar no meu conhecimento, acreditar nas minhas informações, e daí você desenvolve a venda propriamente dita. Exato. O Júlio Passos inicia há 20 anos aproximadamente essa atividade.
chega um determinado momento que você ousou ainda mais. Você resolve montar sua própria imobiliária com essas configurações de hoje. Foi uma decisão fácil? Olha, veja bem, eu peguei, vamos dizer assim, um momento muito bom do mercado imobiliário do Brasil, de Aracaju, de Sergipe, do Brasil como um todo. Certo. Eu, juntamente com todo o trade imobiliário, crescemos substancialmente, consideravelmente. Então, eu peguei uma década de crescimento extraordinário. Eu e todos os do trade, as construtoras, as incorporadoras, os bancos que financiam imóveis, as imobiliárias, os corretores de imóveis, todos foram, digamos assim, experimentaram um grande sucesso. E foi o meu caso. Como eu falei a princípio, de início eu comecei no Shopping Rio Mar, com um pequeno estande de vendas, onde ali eu vendia das 6 principais construtoras de Aracaju. Eu vendia imóveis da Construtora Santa Maria, da FFB, da Construtora Cunha, da União Engenharia e da J. Nunes e EIP. E aí, em um determinado momento, eu fui campeão de algumas delas, inclusive campeão de vendas de algumas delas, inclusive da Construtora Santa Maria, que é uma empresa exemplar, notável pelo seu padrão construtivo. Fui convidado por Dr. Eduardo Barreto e Carlos Orlando para vender com exclusividade os empreendimentos Santa Maria. E assim aconteceu, eu passei a ser exclusivo da Construtora Santa Maria, vice-versa, mão dupla. Nós éramos exclusivos, eu era um verdadeiro escritório da Construtora Santa Maria. Isso durou por quase 10 anos, 10 longos anos. Em seguida, mais recentemente, chegou a crise, pandemia, e que mudou completamente esse quadro que hoje está aqui, né? Mudou o modus operandi das imobiliárias, das construtoras, dos agentes financeiros, enfim, houve uma mudança consubstancial no trade e no mercado imobiliário de Sergipe. Então, a partir daí, nós fomos obrigados a abrir mão da exclusividade de venda Santa Maria e abraçar outras empresas. Hoje, eu vendo de quase todas as empresas de Aracaju, das grandes construtoras de Aracaju, FFB, enfim, Laredo, que se notabiliza por fazer grandes e maravilhosos condomínios residenciais horizontais e assim por diante. Então, esse é a nova configuração da Júlio Passos, vendendo empreendimentos de todas as construtoras. Ô, Júlio, empreender aqui, não só em Sergipe, mas no Brasil inteiro, quais foram as dificuldades que você mais se deparou, com as quais você disse, não, eu tenho que aprender mais disso, eu tenho que saber lidar com o setor público, eu tenho que saber lidar, como você falou, com as demandas cartorárias, com bancos, né? Quais foram essas principais? Bom, primeiro você tem que investir em conhecimento. Isso. Cursos. Aprender quais são toda, né, como é que é, digamos, um bom corretor, ele antes de tudo tem que ser um bom avaliador. Se você me chama para eu vender seu apartamento, eu tenho que lhe dar com precisão a avaliação do seu imóvel. Quanto vale o seu imóvel no mercado? Certo? Isso não é à toa, isso é com base em conhecimento, em similaridades de imóveis, enfim, tem de curvas de estatísticas e etc, etc. Não é assim um piscar dos olhos. Mas, assim, as grandes dificuldades hoje, para você empreender, é o recurso, ter recurso próprio, né? Ou então você vai ao mercado em busca de recurso, de financiamento, entendeu? Eu acredito até que uma das coisas boas seria que o Sebrae fosse mais atuante, tivesse um olhar mais, digamos assim, um olhar mais generoso para as empresas que estão surgindo. Tá? O Sebrae ou outros órgãos também que fomenta o crescimento do Estado, né? Através de recursos, através de isenções, de impostos, enfim, esse tipo de coisa assim é muito importante. Como, por exemplo, agora, nesse momento, houve um crescimento substancial do subsídio do governo em relação à compra da casa própria, da casa De baixa renda. de baixa renda.
Tá? Então, esse subsídio é muito importante, principalmente para as pessoas, famílias de baixa renda. E você tem um alcance, tem aí um 38 mil reais, 36 mil reais de isenção. Então, isso é bastante considerável para baixa renda. Né? Para baixa renda. Isso é muito importante. Ô, Júlio, outra coisa que a gente detecta, assim, que todos falam, né, os que pensam o Estado de uma forma geral, os professores, as universidades, sobre educação. Né? Sim. E a gente está ainda focado naquela ideia de educar para ter só simplesmente o nível superior. Sim. E hoje a gente nota que o mercado mudou. Sim. Né? Qual a sua percepção de como seria a educação que preparasse os nossos cidadãos? Eduardo, meu querido, eu não sei, eu vejo a educação do Brasil como um todo ainda, ainda caminha a passos de cágado, ainda lá, sabe... Desde a nossa época falava que ia mudar. Eu acho que a gente aprende muita coisa desnecessária e deixa de aprender muita coisa que é absolutamente necessária. Eu acho que a gente vai mais para a teoria e muito menos para a prática do conhecimento. O que seriam essas coisas necessárias, no seu entendimento? Por exemplo, eu acho que é fundamental a abertura de novas e mais escolas técnicas. Isso, para mim, é muito mais do que a universidade, nós precisamos de escola técnica, onde haja um preparo, sabe, primário, sabe, do técnico, do eletricista, do hidráulico, do engenheiro, enfim. Tudo. Na prática, você vai para a universidade, sabe, hoje você está, por exemplo, aqui, eu estava aqui no cartório há poucos minutos, e a filha do meu cliente era arquiteta, formou-se em arquitetura, onde esse ano formou 200 arquitetos em Aracaju, entendeu? E aí, onde vai essa gente? Entendeu? Aí tem faculdade A, forma não sei quanto, de dia e de noite, faculdade B, outros tantos de dia e de noite, a Universidade Federal, outros tantos, e vai ter uma mão de obra estupenda de gente formada, graduada e sem mercado de trabalho. E muitas vezes com um conhecimento muito precário. Exatamente. Principalmente o conhecimento prático. Isso, entender mercado, economia financeira. Por exemplo, eu acho que seria uma boa pedida que os nossos governantes olhassem para as escolas técnicas, com um olhar mais generoso, um olhar mais pujante. De realidade mesmo, do mercado global. Na realidade do mercado, que precisa, é o que precisamos. Exatamente. Porque o que tem de gente desempregada ou subempregado... Com nível superior. Com nível superior. Não é à toa que aqui, na nossa área especificamente, eu tenho uma pá de gente aqui com nível superior e que são corretores de imóveis. Não desqualificando a profissão de corretor de imóveis, que é nobre, nobilíssima e ganha, muitas vezes, até mais do que qualquer outro. Depende do seu empenho, depende da sua desenvoltura. Exato. Do seu conhecimento, da sua confiabilidade. Mas a imobiliária está com uma prateleira cheíssima. Cabe a você, cabe a cada um realizar negócios. Tanto venda quanto aluguel. Outra coisa que crescemos substancialmente foi em aluguel. Hoje o aluguel é um setor considerável na nossa imobiliária. Um setor importantíssimo da imobiliária. Eu não só alugo, garanto os aluguéis, garantimos todos os aluguéis. Enfim, hoje a gente tem uma carteira gigante de aluguéis, graças a Deus. A pandemia nos trouxe isso. Isso que eu ia tocar agora. A pandemia nos trouxe isso. Para isso a gente tem que ter uma percepção, aquele olhar do empreendedor, né, das possíveis alterações do mercado. Como você analisaria hoje o mercado imobiliário? Você falou agora do setor de aluguéis, mas também temos, antigamente era um grande crescimento a parte de apartamentos, depois da pandemia mais casas. Sim, isso também é um fato a se destacar. A pandemia trouxe uma nova visão, uma nova, digamos assim, uma moradia diferenciada. Antes todo mundo buscava apartamentos, morar próximo ao centro da cidade, ou os bairros nobres da cidade. Esse olhar hoje, o novo olhar do empreiteiro e das pessoas de modo geral, é morar em condomínios residenciais horizontais, onde você tem quase um clube de lazer, é quase um resort, onde você tem tudo, portaria, segurança,
piscinas, quadras, salão de festas, e cada um faz a sua casa de acordo com a sua necessidade, de acordo com com o seu bolso e com a sua possibilidade, que você customiza a sua casa. Eu acho isso super interessante, e é uma macro tendência de mercado. Júlio, você tocou agora no assunto que tem me incomodado muito, que é o centro da nossa cidade. Sim. O que é, na sua visão, no ramo imobiliário, o que está acontecendo com o centro da nossa cidade? Pois é, o centro o centro da cidade, principalmente o centro periférico ali, da Rua de Itabaiana, da Rua de Pacatuba, Santa Amaro, Laranjeiras ali. Não estou falando exatamente do calçadão. Calçadão João Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão continua pujante. O calçadão, saiu do calçadão, é queda livre. Por quê? O que é que você atribui isso? Primeiro porque é um negócio tão preocupante. Prédios públicos abandonados. Muito preocupante. Se você fizer uma grande ocular, um olhar mais aguçado nessas ruas, você vai ver dezenas e dezenas e dezenas de casas, de imóveis para alugar e para vender. É assim, um verdadeiro abandono da cidade. Cabe ao poder público revitalizar, procurar aí bons escritórios, exemplo de Salvador, que pegou aquele Pelourinho deteriorado, e hoje o Pelourinho é um centro turístico super, super importante. É por isso, Júlio, que eu defendo que essa parceria, poder público e empresário, sim, é super importante. Muito importante, sim. Né? Precisa revitalizar o centro, sob pena de, digamos... Eu mesmo sou vítima, né? Eu tenho um imóvel ali no centro da cidade, na rua Dom José Tomás, próximo do Colégio Jacques Diocesano, que eu estou desalugado já há muito tempo. Aí você tem a despesa, você paga impostos, você paga o IPTU e etc, etc. Mas a serventia do imóvel passa a ser quase que nula. É assim, todos os imóveis naquela região. Preciso revitalizar, reinventar, buscar um novo, dar sentido, dar um novo sentido àquelas ruas adjacentes. O próprio Hotel Palace, o prédio do INSS, o prédio de 14 andares. Não, é inadmissível como o governo tem umas coisas que é pouco compreensível, vamos dizer assim, para não dizer que é, tá? Como é que você tem um Hotel Palace, que é uma edificação pronta, gigante, pronta, e aí, não, é mais fácil alugar uma outra, distante, ou coisa assim, do que fazer uma reforma ali. Encarar uma reforma ali. Talvez é porque é coisa de governo. O governo quer realizar o novo, mas não quer, em absoluto, reformar o que já existe. E ali é a história da nossa cidade, a identidade do isso povo, do povo Aracajuana. É a história. Pois é, esse centro da cidade, você tocou numa coisa boa. Precisa realmente ser revitalizado. Um grupo de arquitetos, enfim, da sociedade, precisa entender melhor aquele centro. Edifícios com mini shoppings embaixo, andares, né? Tem que pensar. Uma visão tão bonita. Pensar na cidade. Exatamente. Ali tudo aqueles prédios abandonados. Pensar na cidade. A cidade ali, olha, hoje, como ele disse, o olhar da cidade, Eu vou lhe dar um dado interessante, Eduardo. Se você aguçar o seu olhar, virar o seu olhar do shopping, dali do Parque da Cimenteira, olha o que eu estou falando, do Parque da Cimenteira, Shopping Jardins, para o Santo Antônio, eu não conto uma ou duas obras, passando pelo Garcia, passando pela Praia 3 de Julho, São José, Salgado Filho, mas não tem uma obra, uma edificação, um prédio sendo feito. Olha lá. Beira-mar, toda a beira-mar. Minha ponte, um prédio, está se construindo na Avenida Beira-mar. Não tem. Está se construindo aqui no bairro São José, ou no bairro 13 de Julho. Não tem uma. E olha que é um bairro nobre, nobilíssimo de nossa cidade. Está se construindo no Garcia. Não tem uma só obra no Garcia. Obra, eu estou falando, edifício residencial. Obra de casa, reforma de casa, uma galeria, é possível até que tenha. Eu não me lembro aqui nesse momento, mas não tem. É muito preocupante. Imagine o centro, São José,
centro da cidade, você vai até o Santo Antônio. Aí, de lá do Santo Antônio, você pode até ter alguma coisa de Minha Casa Minha Vida. Aquela região, digamos assim, tida como Porto Dantas, ali já tem. menos nobre da cidade. Mas aqui, esse quadrilátero que se diz nobre da cidade, está em franca decadência. Realmente, precisamos repensar muito, Júlio. E esse repensar, na minha opinião... Tudo aqui, esse bairro aqui, Salgado Filho, Grajiru, não tem nada. Nada. Isso tudo tá funilando. Temos que repensar. Repensar. E repensar junto com o empresariado. Sim. Né? Do empresariado do setor imobiliário, porque daqueles que vão investir, para trazer atrativos, né? O empresário precisa também ser estimulado com o crescimento. Sim. O empresário vai investir no local que está entregue, abandonado, sem infraestrutura. A própria prefeitura de Aracaju, onde funcionou muito tempo abandonada. Ministério da Fazenda ali, Eduardo, na Praça Fausto Cardoso, abandonado. Você tem o quartel da Polícia Militar aqui na Rua de Itabaiana, absolutamente há quantos abandonado. anos? Há quantos anos está em obra aquilo ali? Aliás, a gente tem... Olha, eu vou dizer, é uma tristeza isso aqui. Por exemplo, o que mais me entristece em nosso estado é a construção da duplicação da rodovia Aracaju-Propiá, por exemplo. Meu Deus do céu, essa obra... A BR-101. Essa obra tem 30 anos. Essa obra tem 30 anos e essa obra não acaba. Como é que a gente pode pensar em turismo desse jeito? Não pode pensar em turismo desse jeito. Olha, eu entendo, por exemplo, eu hoje frequento muito Maceió. Gosto muito de ir a Maceió. Mais até que Salvador. Salvador é gigante, é cosmopolita, é difícil de você circular. E Maceió é fácil de você entender a cidade. Maceió está numa pujança extraordinária. Essa semana eu estive em Maceió, num campeonato de beach tênis. Milhões de pessoas lá do Brasil inteiro. Uma coisa mais linda de se ver. Promovido pela Secretaria de Turismo do Estado de Alagoas. Esse campeonato foi no francês. Gente do céu. As pousadas, os hotéis, a gente bonita. Mas uma coisa mais extraordinária de se ver. Precisa disso aqui. Isso aqui precisa se movimentar. Aracaju é belo, Aracaju tem estrutura, Aracaju tem tudo isso. Sergipe inteiro. Mas precisa que os governantes olhem para a cidade como eu olho para isso aqui. Para minha casa, para essa empresa. Gosta desse estado, precisa lutar por... Não estou fazendo crítica a ninguém, estou fazendo uma constatação. Uma constatação. Ô, Júlio, com relação à mão de obra, que o empresário tanto necessita, o que é que você acha que está faltando para qualificar essa mão de obra? Cursos, cursos, escola técnica. É muito importante. Cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Muito mais do que curso universitário. Entendeu? Muito mais do que curso. Eu tenho curso universitário, mas eu atuo como corretor de imóveis. Primordialmente como corretor de imóveis. Exemplarmente como corretor de imóveis. Entendeu? A minha formatura está aqui, meu canudo está aqui, guardado. Mas, entendeu? Porque não tem assim sou eu e assim são todos. Porque o país não oferece muitas condições. Isso. Entendeu? A não ser na área médica. Talvez na área médica, sim, tem um mercado gigantesco. Na área da saúde, dentistas, tem mais de 20 anos sem enfermeiros, médicos, etc. Tem mercado. Advogado, sim, acho que advogado também tem mercado, mas não para todos. Porque tem advogado demais. Tem. Não é verdade? E aí? Ô, Júlio, na sua avaliação, o mercado imobiliário sergipano ainda é um mercado promissor? Muito promissor, porque a demanda é grande. Existe demanda, existe uma necessidade gigantesca de morar. Essa necessidade não vai parar nunca. Não vai deixar de existir. Hoje sou eu, hoje é você, amanhã é seu filho que precisa comprar um apartamento, que precisa de uma moradia. Ele vai casar e etc, e vai precisar de uma moradia. Que seja para alugar ou que seja para comprar. Mas essa demanda de imóveis não para, porque a população está sempre crescente. A dinâmica da população é crescente, a dinâmica da demanda por imóvel também é crescente. Outra coisa que eu tenho observado, Júlia, aqui também que está um aumento da construção de escritórios, um novo modelo. Sim. Como é que você coworkers, né? Cowork também. Chamado cowork. Na verdade, é uma tendência. Na verdade, é o seguinte, nós estamos vivendo um novo momento. Eu sou do tempo do analógico, mas eu sei que o virtual está aí, o digital está aí, e esse é os novos tempos, é o digital.
são escritórios compartilhados e etc. É só uma macro tendência, não tenha dúvida, não. Esse escritório grandão, assim, isso tem um custo gigantesco. Isso a tendência é cada vez menos. Cada vez menos. Primeiro que você só faz pagar caro por isso, para você ter isso aqui. Os tempos mudaram muito. Olha, em relação à habitação, por exemplo, antes era desejo a gente morar em apartamento grande, bacana, como nós moramos em bons apartamentos. Hoje já não é mais um desejo, porque tem um custo muito alto, você tem um condomínio lá em cima, topado, você compromete muita grana na taxa de condomínio, especialmente quando é 2 por andar, que a taxa do condomínio vai lá para cima. Hoje, a tendência é menos é mais. Menos é mais. Entendeu? Se você pode morar num apartamento razoável, 4 por andar, 6 por andar, tanto melhor, porque você baixa seus custos. Entendeu? Fazendo uma analogia, talvez a gente precise pensar em menos palácios de justiça, sim, né? E mais construções efetivas da justiça. Né? Exatamente. Mas, como você falou, menos pode ser mais. Menos é mais. Na atualidade, sim. Na atualidade, sim. Menos é mais. Porque quanto mais você tem, Eduardo, casa aqui, casa na praia, fazenda, sítio, sabe, é mais preocupação, é mais impostos, é mais, você está muito mais sujeito a acontecer coisas, entendeu? Invasões, isso. E etc. Entendeu? Então a preocupação é muito, muito maior. Hoje a cabeça é outra. O seu filho tem uma cabeça que eu não tenho e que você não tem. Exato. É outra cabeça. O seu filho quer botar uma rodinha nos pés, no sapato e sair por aí. Hoje ele está aqui, amanhã faz um curso em São Paulo, depois vai para o Canadá e etc. Vai ficar aqui preso. E a gente precisa preparar essa cidade para receber aqueles que querem fazer. Para receber. Não, porque a cidade vem. Por exemplo, é um fluxo. Um fluxo. As pessoas do interior vêm para cá para evoluir, para crescer. Cheio de baianos aqui, de alagoanos. Exatamente, vem para cá para crescer, para evoluir. Isso tudo né? Mas a cidade tem que oferecer. Se você não oferece... Temos muitos paulistas, né? Aqui, muitos... A cidade é maravilhosa. Cidade de 650 mil habitantes, segura, aprazível, um clima extraordinário, um clima bom, uma gente boa, muito boa. Essa é a realidade. Uma adimplência extraordinária. Aqui, a inadimplência aqui é considerada muito, muito, muito pouca. Então nós temos aqui um estado, assim, uma gente com uma consciência extraordinária. Isso aí, pessoal. A gente agradece aqui esse bate-papo com o Júlio Passos, da imobiliária Júlio Passos. É sempre bom conversar com você, Júlio, porque a gente aprende muito mais do que ramo de venda. Né? É algo que a gente aprende de vida, né? De desfrutar dessa confiança, desse respeito e esse gosto por essa cidade, por esse estado. Com certeza, exatamente. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Espero ter contribuído de alguma maneira. Tá? E estou sempre às ordens. Eu sou também seu fã. Sou seu fã como vizinho, um queridíssimo vizinho, queridíssima pessoa. Eu sei que você é muito querido no condomínio. E vai ser queridíssimo também na frente, na vida. Mundo afora. Valeu, Júlio Passos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá bom.